Amém. Mais uma vez, graça e paz. Amém, queridos? Quantos estão recebendo aí do Senhor? Diga amém. Amém. Gostaram aí do pastor Léo? Pastor Léo, meu irmão. E toda vez que ele vai lá na igreja, o povo gosta muito. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Nessa conferência do Espírito Santo. Amém? Livro de Atos. Amém? Quero que você me dê a sua atenção de presente, para você continuar recebendo Deus. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Amém? Atos 2 diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, soprava e encheu toda a casa que estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam habitando em Jerusalém judeus, varões piedosos, procedentes de todas as nações debaixo do céu. Ao ocorrer este estrondo, juntou-se uma multidão e ficaram desconcertados, porque cada um os ouviu falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se maravilhavam, dizendo: vendes, não são galileus todos esses que estou falando? E como, pois, os ouvimos falar cada um na língua em que somos nascidos. E no 14 diz assim, versículo 14: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e prestei a atenção às minhas palavras. Diga comigo: prestar atenção à palavra. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar no teu coração, dessa conferência do Espírito Santo, querido. Porque eu acredito, como o Léo falou, que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Você acredita assim? Amém. Então, eu acredito que esse tempo, que esses dias, que esses meses e anos, dias que Deus está nos habilitando para algo maior. Deus, ele tem grandes coisas para a tua vida, para a tua história, para o teu ministério. E desde já eu introduzo essa palavra profetizando sobre a sua vida, que Deus nesses dias está te habilitando para um grande avivamento na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por quê, querido? Não tem como você dirigir sem estar habilitado. Tem? Não. Ainda que você saiba dirigir, é necessário uma habilitação, que você tem que estudar, que você tem que aprender para você pilotar um veículo. Estou errado? Não. E é mesmo assim a nossa vida com o nosso amigo Espírito Santo. Deus deseja te habilitar todos os dias, para quando a palavra da verdade ela sair da tua boca, ela não saia somente uma palavra, mas pelo contrário, ela vai sair sim, cheio da vida, da presença de Deus, que vai impactar outras pessoas. Então, querido, Deus, ele vai fazer com que você gere no seu espírito paixão por almas, paixão por vidas, para que aquilo que você venha falar venha ter base.
venha ter poder. Naquele tempo, Jesus já tinha sido levado ao céu, e ele falou para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi o primeiro Pentecoste, foi a primeira descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos numa casa, e essa casa, ela já estava pequena, como nós lemos, mas eles estavam ali, socorro, eles estavam ali reunidos, eles estavam ali, olha, na expectativa de algo de Deus. No nível da tua expectativa, vai ser o nível que Deus vai derramar sobre a tua vida. Quanto maior a expectativa, maior será a porção do Espírito Santo sobre você. Eles estavam ali naquela expectativa: está vindo, mas essa expectativa, ela foi gerada, pastora, debaixo de oração, debaixo de busca, debaixo, de uma observação do céu. E eles estavam reunidos naquele lugar, e nós lemos que de repente veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa. Foi o que aconteceu aqui mais cedo, né? Um vento veio e encheu a casa. Mas eu não quero me ater ao dia de Pentecoste, eu quero me ater ao dia após o Pentecoste, porque o dia de Pentecoste é tremendo, o dia após é sobrenatural. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou desenhar para você. Porque o dia de Pentecoste era língua como repartida como de fogo. Todos falavam em outras línguas, era um poder sobrenatural. Mas esse dia após é o que Deus espera de mim e de você. É um dia após, porque você vê que os próximos capítulos já vão se tornar os Atos dos Apóstolos. Todo poder, ele é dado para algo ou para alguém, e logo em seguida, querido, é para você usar esse poder na vida de outras pessoas. Deus não vai te dar poder que ele fala: Senhor, eu quero poder, eu quero o Espírito Santo. Para que você quer o Espírito Santo? Para colocar ele numa caixinha de fósforo e deixar ele guardado e falar assim: é só meu? Catuca o teu irmão e diga para ele: para que você quer poder? Como o Sérgio falou, você quer poder para muitas das vezes, no dia que você deveria usar aquela autoridade, você vai fazer outra coisa. Ei, Deus, ele quer te dar poder, querido, mas para você utilizar esse poder para impactar a vida de outras pessoas. Então naquele dia, e olha que o Espírito Santo veio, enche a casa, e logo em seguida, no versículo 14, Pedro se põe de pé, cheio da autoridade, e ele começa a falar, pastora, não aquilo que ele queria, mas aquilo que o Espírito Santo estava colocando na boca dele. Ei, eu quero profetizar sobre você nessa noite. O Espírito Santo vai começar a encher a tua boca, não daquilo que você quer falar, mas daquilo que é necessário falar. Porque o importante não é falar, mas é falar o que é preciso, o que é necessário no tempo certo. Porque tem gente que fala: não, eu falo, eu não tenho papo na língua. Ei, mas isso não é sinônimo que o que você vai falar vai sair na presença ou na unção do Espírito Santo. Porque tem muita gente que fala a verdade, mas a verdade sem a unção do Espírito Santo vai se tornar uma ferida na vida de quem está ouvindo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Qual é o intuito de você falar a verdade? É para você acusar ou é para você gerar vida naquela pessoa e libertação naqueles que estão te ouvindo? Naquele dia Pedro se põe de pé, porque para que eu estou recebendo esse poder todo aqui, pastor? Para você falar aquilo que as pessoas estão necessitadas de ouvir. Deus está te habilitando, porque há uma geração aí fora, queridos, queridas, precisando de uma palavra de vida. Eles não querem mais o evangelho, sabe? É uma fórmula daqui e faz, não. Eles querem olhar para mim, para você, e ver em nós a verdade do evangelho.
Porque tem muita gente falando que é de Deus e não é de Deus coisa nenhuma. Então nós precisamos, hoje nessa conferência do Espírito Santo, muito mais do que receber o Espírito Santo, é o amanhã, é o segunda-feira, é o terça-feira, é lá na tua célula, é lá no teu discipulado, é lá na tua casa, é lá na tua rua, é você se levantar como um embaixador da verdade do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Naquele dia Pedro se levanta e ele começa a exortar e chamar a atenção do povo, pastora. E naquele primeiro discurso, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Às vezes eu paro e me pergunto para o Senhor, o que Pedro falou? Que 3.000 pessoas, elas imediatamente, elas se jogam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de muitas palavras, nós precisamos da palavra. Porque, querido, muitas palavras tem aí. Paramos para conversar e falamos muitas coisas. Mas tem uma palavra que marcou aquela conversa na vida daquela pessoa. Eu estou mentindo? Você já ouviu quantas palavras? Muitas. Eu prego aqui 1 hora para você, mas sabe lá dessa 1 hora, você vai absorver algumas palavras que é o suficiente para mudar o curso da tua vida. Então naquele dia, e é o que eu quero trazer sobre ela hoje nessa conferência para você, é você falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não quero um saco cheio de palavras, mas eu quero a palavra no momento certo, na hora certa, que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ou muito mais do que fazer a diferença na vida daquela pessoa, é fazer na minha vida, porque o nosso maior testemunho é a nossa vida. Porque eu aprendi com o tempo outra coisa, que tem muita gente que não vem para a igreja por causa de mim. Que isso, pastor? O Senhor é pastor, eu sei. Mas muitos não vêm ainda por eu ser pastor, e o meu comportamento muitas das vezes não condiz com aquilo que eu faço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Amém. Nessa conferência, Deus ele quer alinhar. Ele quer o quê? Alinhar. Sabe, nós oramos muitas das vezes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente pedindo para ir para o céu, mas só que Deus vai alinhar o céu com a terra. Então olha, a vontade de Deus vai ser alinhada com a nossa vontade, com a vontade dele aqui na terra. Então para com esse negócio de dizer que no céu nós vamos ser melhor. Não, nós vamos ser melhor aqui na terra, e logo depois alcançaremos o céu. Então naquele dia Pedro se levanta com um discurso, com uma palavra cheia do Espírito Santo, e 3.000 pessoas desceram as águas naquele dia. Aí você continua lendo, você vai ver que no 43 ele diz: olha, e em cada pessoa sobreveio temor, e muitos sinais, prodígios eram feitos pelos apóstolos. Sabe, o que essa geração precisa é do temor. Eu estava conversando isso com o pastor Brasil, ali quando nós chegamos, as pessoas perderam o temor. Elas não têm temor mais. Os pais, antigamente, quem era aqui um pouco mais jovem, né? Antigamente, como é que teu pai fazia? Olhava para você e você tremia. Hoje tu olha, vira a boca, pisca, belisca, e as crianças nem choram mais. Eu tenho um brinquedo desse em casa, de 4 anos, que às vezes eu falo com ela e ela retruca na hora. Vai fazer 4 anos a minha filha. Mas sabe por quê? Se eu não ensinar ela a ter temor de mim como pai, ou da palavra do Senhor, essa geração ela tem perdido o temor do Espírito Santo. E quem dá temor é o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Então, Deus está te habilitando. Isso tudo de unção, isso tudo de poder, é para devolver o temor. E aquele povo, naquele momento, quando o Espírito Santo veio e os apóstolos começaram a fazer os sinais, os prodígios, o temor encheu o coração daquelas pessoas novamente. Sabe, querido, os seus atos vai devolver em outras pessoas o temor. Sabe, o seu ato de não mais se envolver com o pecado, o seu ato de não mais sentar na roda dos escarnecedores para escarnecer o Evangelho ao qual você proclama. Deus deseja te usar para devolver o temor a outras pessoas. Sabe por que essa geração tem perdido o temor? Porque a culpa é nossa. Você pode falar, a culpa é minha? Fala, a culpa é minha. Porque nós tratamos as coisas de Deus assim. Como nós lemos aquele versículo, não sei onde está agora no momento, mas você vai lembrar, você já até cantou essa música, que o Fernandinho canta muito: chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Sabe por que essa geração, muitas das vezes, ela tem se afundado a cada dia? Porque nós estamos parando de chorar. Sabe, estamos parando de nos prostrar diante do Senhor e chorar, pedir misericórdia por essa geração. Porque quando o Espírito Santo começar a colocar o temor em você, você vai começar a olhar para as pessoas na rua e você vai sentir dor por ela, e o Espírito Santo vai te dar palavras para você falar para elas. Pessoas que estão aqui me ouvindo, que Deus te trouxe essa conferência porque você há muito tempo não era mais o que você é. Muito tempo você deixou de ser o que você era. Muito tempo você deixou de ouvir o Espírito Santo como você ouvia. Muito tempo que você não sabe o que é orar igual você orava. Então, querido, nessa conferência o Espírito Santo, ele vai devolver para o nosso coração primeiro, sabe, o ardor, a paixão. Era o que aquela igreja, sabe, de Apocalipse 2, ela vivia. Olha, Deus naquele dia falou: olha, eu não acho nada contra vocês. Eu não acho nada. Vocês são legais, né? Qual é o seu nome? Ricardo, você é legal. Sabe, você não permite que falsos pastores usem o nosso altar. Vocês não permitem que as pessoas zombem da nossa fé. Você é legal, você briga contra os falsos apóstolos, cara. Você defende aquilo que você ora. Você cumpre até o ritual, vem para a igreja. Mas vocês perderam uma coisa. É o que eu tenho contra vós: o primeiro amor. Muitos estão dentro das nossas igrejas e perderam o primeiro amor. E o Espírito Santo já se tornou um utensílio, sei lá, se tornou uma roupa, uma roupagem. O falar em língua já se tornou é normal. E muitas das vezes nós nos esquecemos que dentro de nós algo precisa ser gerado diariamente. Então naquele dia os discípulos estavam vivendo algo após o Pentecoste. Hoje, o que Deus está te dando hoje e amanhã não vai se resumir só a hoje e amanhã. Fala para o teu irmão, em segunda-feira, em terça-feira, e o mês que vem. Sumiu. Mas você caiu lá. Mas você falou em línguas lá. Mas e aí? Porque, querido, muito mais do que o dia de Pentecoste, é o dias após. Você é responsável por manter na sua vida a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. E quando você tem um amigo muito íntimo, você quer falar com ele todo dia, né? Quem é que tem amigo que tem que falar todo dia? Você liga, meu Deus, você sabe como é que fulano está? Não consegue.
consegue ficar sem se falar. É um parente, é uma pessoa. Aí levantamos de manhã. Minha avó dizia: não vai dar bênção hoje não, né? E a gente pensa, avó, pensa, pai. Aí minha avó dizia: quando não vai dar não, deita como jumento e levanta como burro. Minha avó dizia. Eu falava: meu Deus. Então muitas das vezes, a gente lembra, né? Aí ó, a mãe da irmã ali eu falava: meu Deus. E muitas das vezes nós levantamos e não damos um bom dia, Espírito Santo, porque levantamos correndo, atrasado, perdi a hora, e o meu patrão vai me descontar. E quando Deus te chamou para você manifestar aqui nessa terra a unção que está sobre a sua vida, você pode ser bom em muitas coisas. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom advogado, mas se você não for bom em fazer aquilo que Deus mandou você fazer, praticamente fracassamos. Porque tem muitas pessoas que ela é bom no trabalho, é um ótimo funcionário, mas para Deus está deixando em falta. Pergunta para o teu irmão: como é que está a sua vida com o seu Senhor? Pastor, isso na conferência do Espírito Santo é? Porque naquele dia o povo tinha muito trabalho. Tinha o quê? E era impossível fazer aquilo tudo, curar todos os enfermos, fazer todos os paralíticos andar, pastor ali, sem o Espírito Santo. Tem muita gente que tem até a boa vontade de ir para a célula, liderar uma célula, pastor, mas não tem relacionamento com aquele que pode fazer a tua célula crescer. Não tem relacionamento com aquele que pode solucionar o problema daquela mulher e daquele homem que vai chegar na tua célula. E chega lá e fica suando a camisa, vai se cansar, porque quem pode resolver é o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos, eles podiam sair dali e fazer tudo aquilo que Jesus mandou fazer, mas primeiro Jesus falou o quê? Ficai em Jerusalém. E às vezes nós não queremos vir ao culto, não queremos vir ao discipulado, e Deus diz: olha, ficai lá, sábado e domingo, de 3 até 8 horas, 7h30, porque você vai ser revestido para o resto do ano. E tem gente que ficou em casa. Acontece lá na minha igreja também, aqui não, só lá. E nós marcamos, e muitas vezes aí queremos chegar lá e ver o milagre acontecer, e ver o mover de Deus na nossa vida, na nossa casa, e queremos ver a atuação do Espírito Santo, e queremos falar em outras línguas, e queremos, mas esquecemos de dar a nossa vida para o Senhor. Esquecemos que nós somos um recipiente da glória. Você é um recipiente da glória do Senhor. E de quem você está se enchendo? Você é um recipiente da presença do Senhor. E às vezes sentamos na frente da televisão, do computador, e nos enchemos de tanta porcaria, de tanta coisa, e o Espírito Santo é o segundo plano. Ah, faltou luz, eu vou orar um pouquinho. A internet caiu. Ai, não tem nada para fazer, vou ler a Bíblia. E queremos o avivamento, queremos a unção do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, nessa conferência Deus, Ele deseja ativar em nós, porque todo o poder que Deus está te dando esses dias, há uma multidão aí fora precisando de uma palavra, precisando de um renovo, precisando de algo mais. Então Deus deseja avivar a tua vida e te dar, sabe, algo que vai impactar essa geração. Então em Pentecoste o povo recebeu algo que iria mudar o curso do Evangelho naqueles dias. Então o que você está recebendo aqui pode mudar o curso dessa igreja.
Porque você vai sair pelas ruas fazendo a obra do Senhor. Pessoas surgirão no teu caminho. Eu profetizo isso no nome de Jesus. E você vai impor as mãos sobre elas, e elas serão libertas e curadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque era isso que os apóstolos viviam. Não se assuste. Não olhe para você e fale: eu não. Já chego, já metendo a mão logo e já repreendendo logo. Porque a autoridade é para isso. Fala comigo, a autoridade é para isso. Então nós precisamos não perder, sabe, o nosso caminhar, os nossos passos diante do Espírito Santo. Então Deus deseja hoje, nesse Pentecoste, nessa conferência, trazer sobre você os atos, os sinais. Porque ainda que você não seja um apóstolo ou uma apóstola, mas você é filho de Deus. E quando você não sabe ainda quem você é, o diabo já teme você no inferno. Tem pessoas aqui que elas são temidas no inferno. Elas são o quê? Temidas no inferno. Porque quando você é um neófito, alguém que não conhece a palavra, o diabo não está nem aí para você. É quando você é um Zé Ninguém, que você não olha para suas mãos e fala assim: cara, eu acredito que as minhas mãos podem mudar e curar uma pessoa. Eu acredito que no poder do Espírito Santo, ao abrir a minha boca, a palavra que sair da minha boca vai ser como uma lança afiada. Quando você começa a pensar assim, o diabo começa a temer você. Porque ele sabe quem você está começando a descobrir quem você é. Tem gente aqui que precisa descobrir quem é primeiro, para poder sair e fazer alguma coisa. Porque, querido, enquanto eu não descobri quem eu era em Deus, eu era um Zé Ninguém. Eu estava falando isso lá na igreja esses dias para trás. Com 11 anos eu me batizei. E eu ia para a igreja frequentemente. Minha avó nos ensinava. E eu ia frequentemente para a igreja. Com 12 anos eu falei: não, eu vou criar um cavalo. Comprei um cavalo. Comprei não, meu pai me deu. E eu ia tirar a cola daquele cavalo, para lá e para cá. Deixava de ir para a igreja para pegar o cavalo. Um belo tempo o cavalo sumiu. Até hoje eu não achei. E muitos anos, nossa. E eu falava: meu Deus. E quando eu ia na igreja, de vez em quando, passou do culto, falava assim: e o cavalo deles? E eu: ele não, para Deus, não, o cavalo deixa eu vir para a igreja. Mas eu já tinha um desejo de pregar, de fazer a obra do Senhor. Mas só que as coisas me puxavam para fora da igreja. Não bebia, não fumava, mas eu ia lá para as festas de rua, festa junina, e ficava lá, fazendo nada, mas ia. E não ia para a igreja. Mas sabe, mas quando você tem algo com Deus, você não consegue, você sente que está faltando alguma coisa. Com 16 anos eu fui no meu primeiro Peniel. E ali Deus começou a me alinhar com a vontade dele. E eu comecei a descobrir quem eu era, o porquê, às vezes, tantos empecilhos para me chegar em algum lugar. Porque às vezes nós perguntamos: por que para mim tudo é mais difícil, gente? Senhor, parece que para mim, o irmão, tem irmão que é assim, né? Aquela pessoa que é assim, ela nem chegou na porta do banco, a porta já abriu, é automática. Tu chega, tu pensa que está sem porta, é com a cara do vidro, ela não abre. Tu tenta quebrar, ela não quebra. Tu procura a maçaneta, não tem. Eu tinha uma chave, não tem mais chave. Mas aí você vai entender que o diabo, muitas das coisas ele trabalha para não fechar na nossa vida, para não se abrir na nossa vida. Porque, querido, há um sistema muito grande na mão do diabo, que nós sabemos disso. Então tudo para mim e para você é mais difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas nem por causa disso vamos parar, nem por causa disso vamos desistir, nem por causa disso vamos deixar
de descobrir quem somos, porque, querido, se o diabo ele nos teme, é porque tem coisa grande vindo por aí. Então, não olhe para o que está acontecendo hoje, olhe para o seu futuro, olhe para o que está diante de você. Não olhe para o seu gigante, olhe para o que está após o gigante. Um tempo de honra. Davi naquele dia ele não olhou o gigante, ele olhou o que vinha depois do gigante. Uma esposa novinha, a família dele não ia pagar impostos. Ele falou: sabe uma coisa, isso vale a pena. Sabe, querido, eu vou falar para você algo. Nós avançamos demais para desistir. Fala, meu irmão, você avançou demais para desistir hoje. Você avançou demais, você chegou longe demais para hoje você jogar tudo pro alto e falar assim: sabe uma coisa, eu vou sair da igreja. Deixa esses ataques aí para outros. Porque para a gente, querido, nós já estamos envolvidos demais. Sabe, nós já estamos mergulhados demais. Eu falo para você, você avançou demais para querer olhar para trás agora, meu irmão. Sabe, então nós precisamos hoje falar para o Espírito Santo: Senhor, eu quero não viver só o Pentecoste aqui hoje, mas eu quero viver o amanhã. Eu quero viver algo tremendo amanhã. Eu quero viver o sobrenatural amanhã. Eu quero impactar outras pessoas amanhã. Eu quero viver, sabe, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história, no nome de Jesus Cristo. Porque, querido, há muitas pessoas aqui me ouvindo que precisam se achar hoje. Pronto, irmão, você precisa se achar. Naquele dia, eles estavam ali em Pentecoste, reunidos de pessoas, pastora. Fala para o teu irmão assim, ó: de quem você está rodeado determina onde você vai chegar. Porque já viu aquelas pessoas que aparecem perto de nós? Você começa a falar do teu sonho, aí ele fala: ih, menina, desiste. Essa igreja vai crescer, tu acredita nisso aí? Eu estava ouvindo a pastora um dia dizer: não, o sonho dela é ter 5.000 ovelhas, né, pastora? Aí os outros vão falar assim: coitada dela. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que são enviadas para tentar roubar o poder do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Ei, com quem você está sentado à mesa? Com quem você está sentado à mesa? Tem coisa que a gente tem que levar para uma sala e discutir com pessoas de Deus. Porque se você botar no coletivo, vai ter sempre alguém ali jogando uma pedrinha para entulhar o teu bolso. Então tem coisa que tem que ser a porta fechada. Para quem você está levando dentro da tua sala? Pastor, isso não é para frente do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ele deseja alinhar a nossa vida. Tem situações, e os discípulos viveram isso naquela época, pastora. Tem situações que eles não precisavam de ninguém dizer mais nada, porque eles andaram com Jesus. Eles só precisavam de pessoas que acreditassem neles. Tem hora que a gente não precisa de um técnico. Que o técnico ele vai falar o que é óbvio. Ó, se você botar uma estrutura aqui em cima, isso aqui pode acontecer, isso. Mas nós precisamos, tem hora, que é homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que vai dizer assim: não pode botar, porque o mesmo Deus que está lá em cima, ele vai fazer dar certo. Eu me lembro que lá na igreja, às vezes eu cheguei, nós estávamos num pedacinho pequenininho, acho que era fechada, era daqui para cá a igreja. Acho que daqui até lá o final, um pouco menos, dava 40 cadeiras. Pagavam R$500 de aluguel. E era benção, sobrava até dinheiro, pastor.
E um belo dia eu falei para o Senhor: Senhor, esse lugar está pequeno para mim. Pequeno nada, tinha cadeira vazia ainda. E eu, não dá. E minha esposa falou: não dá, menino, estou cheio de cadeira vazia. E eu, não dá, eu sou tão pastor. Dá para a gente ficar aqui muito tempo. E ainda fiz um contrato de 3 anos. Com menos de um ano eu estava querendo sair. E a loja toda bonitinha, que nós reformamos, botamos piso, rebaixou, era linda a lojinha. Apareceu uma de 1.700. E eu falei: meu Deus, com 20 membros, 15, sei lá. E uma dizendo assim: pastor, se eu sou o senhor, não vai. E eu, cheio da presença, eu falei: não, nós vamos para essa loja, cara. E não sei o que, levei a meia dúzia que tinha lá na loja e os outros, é R$1.700, pastor. E eu, não, nem aí. Fui, com menos de um ano, quando fez um ano, eu entreguei a outra loja. Rompi o contrato, paguei R$1.500 de multa rescisória. Mas fui. A nossa igreja, hoje ninguém acredita, porque de 15 membros, hoje nós temos aproximadamente em um ano 80 membros. Mas para isso a gente teve que se mover. Então, se você está na conferência do Espírito Santo, fala de movimento, pastora. A Bíblia diz lá no princípio do livro de Gênesis que havia trevas sobre a face, sobre o abismo, não era? Mas uma coisa tinha de diferente. O que, pastor? Logo em seguida você vê: mas o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Tinha treva, tinha tudo, tinha coisa ruim, mas o Espírito Santo estava lá se movendo sobre as águas. Sabe, às vezes nós estamos numa situação que parece treva na nossa casa, está tudo dando errado, mas tem alguma coisa, o Espírito Santo está se movendo de alguma forma. Então nós não podemos engessar. Aí fui para a loja, reformando, está tudo bonito. Aí o ano passado eu falei assim: esse lugar já não está bom, gente. E eu olho, 80 cadeiras, já não tem espaço, fica cheio, fica não sei o quê. Eu já estou olhando, eu falo: Senhor, não está bom isso aqui. Aí eu falei: vou comprar um terreno. Eu estou falando de coisa que nós estamos vivendo. Vou comprar um terreno. E quanto é o terreno? 136 mil. Falei: eu vou comprar. Não tem dinheiro não. Hoje eu alugava 2.200 lá da loja. Falei: Senhor, tem dia que é luta. Falei: meu pai, tá contigo. E eu falei: não, eu quero esse terreno, eu vou te dar 10 mil de entrada. Falei pro cara, e vou pagar o restante por mês. Ele: não, pra mim não dá, não sei o quê, e me dá 20 mil. Eu: tá bom. Fiquei quieto. Falei: Senhor, eu não tenho 20 mil. Voltei para a igreja, olhei a igreja bonitinha. Poxa, por que vocês não foram lá ainda? Tá bonitinha. Falei: eu vou ficar aqui mesmo, sim. Vou comprar um ar-condicionado, vou botar uma cortina de ar ali. Tá bom. Comprei o ar-condicionado na sexta-feira, R$5.000, sem ter R$1. Comprei o ar-condicionado. Quando foi de noite, o dono do terreno foi lá na igreja e deixou com uma líder nossa lá: aqui a proposta do terreno do pastor. Quando eu olhei a proposta, estava escrito lá: uma entrada de 10 mil e pagar 1.500 por mês. Eu falei: é meu. Sem ter R$1. E os 10 mil não tem. Falei: Senhor, está contigo. Liguei para o cara do ar-condicionado e falei: ó, não preciso de um ar-condicionado mais não. Suspende a compra, porque eu comprei um terreno com uma casa. Resumindo, a qualquer momento eu vou para o terreno com uma casa. Tudo bonitinho. Mas sabe, querido, eu falei: não, mas é nosso, eu preciso tomar posse desse território. Mas sabe, se nós ficarmos às vezes só no mundinho do balá aqui, ou em outro lugar, ou lá onde eu estou confortável, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então Deus, Ele deseja sacudir, meu irmão, a nossa roseira, para ver você vai cair, você vai descer.
muito melhor do que o dia de Pentecostes, é o dia após. Porque é o dia que você vai sair com autoridade. E hoje eu saio lá no meu território e falo, não é meu, dinheiro eu não tenho. E eu falei assim, eu devo levantar 100 pessoas com 100 reais. Comecei. Cada dali, cada de lá. Ontem o cara me chamou lá e falou, pastor, adianta 5 mil para mim. Eu falei assim, eu não tenho não, mas depois do carnaval eu vou te dar. Ou nós acreditamos naquilo que pregamos, ou nós vamos ficar a vida toda vendo a banda passar, vendo o outro crescer, vendo o outro conquistar e a gente aqui. Mas quando o Espírito Santo, Ele nos habilitou para coisas maiores. Então, Jesus olha para os discípulos e diz para ele, olha, coisas maiores em meu nome vocês vão fazer. E hoje eu falo para você, coisas maiores que você pode fazer. Nós olhamos aqui e falamos, Pedro, meu Deus, Pedro era 10, Pedro morreu. Como diz o Tirique, ele morreu. Já era. Foi um grande homem de Deus. E às vezes nós ficamos na sombra de Pedro ou de tantos outros, quando Deus nos pergunta, tá bom, Pedro já fez o nome dele, e você? Pastor ali, né? E você, pastor Deus? Pedro está aqui já. O apóstolo Paulo está lá. No final ele falou, para perder a carreira e guardar a fé. Paulo. E nós, para perder a carreira. E a nossa carreira está longe de concluir aí. Gente, para. Nós não vamos desmerecer a palavra do Senhor, mas Deus, Ele deseja fazer a nossa história, Ele deseja escrever a tua história, sabe? Ele deseja te usar nesse tempo, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, onde você vai se mover, e Deus vai te usar para impactar esse bairro, para impactar vidas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então chega, meu irmão. Chegou o tempo, meu irmão, chegou o tempo. Teu irmão está maduro, já está podre no pé. Deus vai sacudir essa mangueira para você cair. Porque depois da queda, você cai e acontece o que depois? Faz o quê? Levanta, tu fica caído lá. Ainda mais na rua, vem no salto. Levanta 2 tempos para ninguém rir. Mas não dá tempo, alguém viu, tu caiu. Aí pro Senhor tem gente que cai e fica caído a vida toda. Vou ver se a pastora vem aqui buscar. Será que a pastora vai me ligar? O pastor vai me ligar? Ei, meu irmão, levanta. Ó, teu irmão, levanta. O Espírito Santo está aqui para você, levanta. Porque enquanto tu caiu, enquanto tu está caído, mais 10 caiu. Mas você de pé já ajudou o outro que caiu a levantar. Aí tem gente que fica ali remoendo. Conferência do Espírito Santo para quê? Eu já falo em línguas. Eu sinto um arrepio lá de vez em quando. Ei, meu irmão, chegou o tempo de nós nos levantarmos com poder e autoridade. As pessoas, elas precisam encontrar uma igreja que vai falar a palavra de Jesus Cristo com verdade. Chegou um tempo na vida de Pedro que depois, o dia após o Pentecostes, ele não tinha nem tempo para curar as pessoas mais. Que era tanta gente para curar, tanta gente para libertar, que já fizeram o seguinte: não, põe uma fileira de cama aí, quando ele passar, a sombra dele vai curar. Porque já pensou se ele para de leito em leito? E aí ele passava, a sombra dele ia levantando os enfermos, ia libertando as pessoas. Sabe, querido, Deus, Ele deseja usar a tua vida para um grande avivamento, para uma grande história ser escrita na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu sei, e às vezes o que me confronta é porque às vezes nós achamos que estamos fazendo muito. Eu compro um terreno de 130, o outro vai ali e compra um de 6 milhões, sem ter R$1. Eu falo, meu Deus. E às vezes nós estamos achando que estamos fazendo muito. Aí tu olha o teu irmão do lado, tu vê ele lá, fala, meu Deus, eu preciso aprender. Porque tem gente
Tem as duas veias, né? Qual é a tua?